Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Sim. Reflexivos pela semana retrasada? É o que eu quero, gente. Eu não quero que por esses dias a gente saia pulando, rodando, né? Não que isso seja ruim, mas o momento que a gente está agora é um momento que a gente reflete, é um momento que a gente leva para as nossas vidas, né? E não vai gravar, né? Tem que gravar, tem que começar a gravar. Ou foi? Ah, não, tá de boa. É um momento que a gente precisa refletir, tá? São séries de palavras, são séries de ministrações, onde a gente precisa levar para as nossas vidas, onde a gente deita na nossa cama e a gente reflete na nossa vida, né? Então, esse é o meu objetivo com essa série, né? Esse é o meu objetivo. Como todo mundo já sabe, né? Nós estamos nessa temporada que significa Gala, né? Estou muito feliz de ver a Ana Lídia com a gente. A Ana Lídia caminhou com a gente durante muitos anos, né, Lídia? Muito feliz de ter você com a gente aí, tá? Amém? Só recapitulando um pouquinho do que a gente falou na semana passada e a série que nós estamos. A gente está em 3 ministrações. A primeira foi sobre natureza, né? A gente falou um pouquinho sobre a natureza da Grande Babilônia e a natureza da Nova Jerusalém. Recapitulando, só para a gente continuar, a gente falou um pouquinho sobre instinto, impulso e desejos, né? Cada natureza tem o seu instinto, tem o seu impulso e tem o seu desejo, né? Eu acho que a Ana Lídia conhece um pouquinho, como uma estudante de psicologia, né? Conhece um pouquinho do que a natureza freudiana vai dizer sobre o id, sobre o ego, sobre o superego, né? A gente entrou um pouquinho disso. Não falamos sobre isso, mas quando a gente for começar os seminários, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente falamos um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, a nossa intenção é a gente falar um pouquinho sobre intenção, tá? Hoje é mais ou menos um pouquinho dessa ideia. A gente falar um pouquinho sobre intenção. Abre para mim no livro de Hebreus, por favor. Hoje a gente vai estar expondo um pouquinho sobre o livro de Hebreus. Um texto também no livro de Gálatas e outro texto no livro de Lucas. Mas o nosso foco vai ser em Hebreus. Ok? Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Amém? Vamos ler desde o 1, só para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui, tá? Do que o autor está querendo dizer. Na minha Bíblia, tá com um título escrito assim: O Descanso Sabático dos Crentes, tá? Um descanso sabático dos crentes. Capítulo 1 de Hebreus 4, versículo 1 diz assim: Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Versículo 3. Porquanto somos nós o que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras, repita comigo, obras, estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem ele se referiu ao 7º dia, nesses termos: no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara, né? No contexto passado. E novamente no texto citado, há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar,
e aqueles a quem antes foram pregados as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. Determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje, e declara muito tempo depois por intermédio de Davi, e conforme o que já foram proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, repita comigo, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 8. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforçamo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nosso versículo-chave é o 12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Repete comigo, para perceber os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13, só para a gente fechar a exposição. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Ok? Deixa aberto para mim no livro de Hebreus, para mim, por favor, tá? Para a gente conseguir entender um pouco do que está acontecendo, a gente precisa entender um pouquinho sobre o contexto do que está dizendo aqui. Muita gente discorda de quem escreveu o livro de Hebreus, né? Muita gente pergunta se é Paulo, se foi Paulo que escreveu, ou se foi algum dos outros apóstolos. Mas o principal entendimento é o contexto. O livro de Hebreus ele foi feito realmente para os hebreus. Hebreus foi uma das civilizações pioneiras, né? Que foi criado o povo de Deus ali, né? A gente tem vários povos do Oriente Médio e os hebreus eram um deles, né? Esse livro foi escrito para os hebreus mesmos, os hebreus, os judeus, os israelitas, que estavam vivendo ainda sobre a lei, tá? Eles ainda estavam vivendo sobre a lei. A ideia do autor do livro de Hebreus era mostrar que Cristo é o sumo sacerdote que eles precisavam para não viver mais aqueles hábitos antigos, porque esses hábitos eles foram cumpridos em Cristo, tá? Esse é o objetivo principal do livro de Hebreus. E o que esse versículo está dizendo para a gente? Eu ia falar apóstolo Paulo, né? Mas eu não posso dizer que é apóstolo Paulo, porque tem várias divergências se foi realmente o apóstolo Paulo que escreveu. Oi? Quando o escritor, né? O livro de Hebreus, quando o escritor ele está falando um pouco sobre o descanso sabático, ele não está falando do descanso da lei, ele está falando do descanso do reino dos céus. É isso que ele está querendo dizer. E para fechar esse versículo no capítulo 13, ele está querendo dizer que não adianta eu ter um descanso sabático no sábado ou guardar uma lei, sendo que as intenções do meu coração são intenções que não são boas. O apóstolo Paulo, o que o escritor está querendo dizer aqui? Que Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus ele conhece qualquer tipo de intenção que nós temos quando nós tomamos uma atitude. Como a gente falou na semana passada sobre a nossa natureza, que a nossa natureza ela tem necessidades, seja ela fisiológica, seja ela material de trabalho, né? Seja ela um sonho na vida, né? Nós temos as nossas necessidades que nós temos na nossa vida. Só que qual é a intenção que eu tenho quando eu busco aquilo que me traz, aquilo que cede à minha necessidade? E existem 3 tópicos para a gente entender, que a gente vai desmistificar bastante isso hoje.
E desses 3 tópicos é a moral, a ética e os valores. O primeiro é moral, o segundo é a ética e o terceiro são os valores. Eu quero perguntar para vocês, o que vocês entendem que é moral? O que vocês acreditam que é moral quando vocês ouvem essa palavra? O que vocês... Não infringe a lei. Tudo que não infringe a lei? Moral? O que é moral para vocês? Regras. O que é moral para vocês, gente? Uma lição? Lição? Nas falas tinha a moral da história. Boa ideia. Moral e a intenção, né? Moral da história, não tinha pensado nisso. E aí, gente? E aí, Breno? E aí, Andy? O que é moral pra vocês? Ser respeitado, tipo, só que a gente diz que aquela pessoa tem uma moral, então tem uma respeito. Ser respeitado? É uma boa também, né? Tipo, ganhar moral, né? Tipo isso, né? É um termo bem que a gente usa. E ética, gente? O que é ética pra vocês? É algo que talvez aos nossos olhos não seja certo, mas que é algo bom para ser feito. Talvez aos nossos olhos seja certo, não seja uma coisa certo. certa, mas é algo bom. Algo bom. Que foi feito. Entendi mais ou menos. Tipo assim, alguém faz algo contra o meu filho e eu quero matá-lo. Não é uma coisa que pode ser feita, mas eu quero fazer com uma intenção boa. Isso a gente Eu quero vai... brigar por ser meu filho, Certo. só que eu não posso. Certo. A moral me diz que eu não posso fazer. Certo. Mas na ética eu acharia certo porque é o meu filho, eu quero defender. Seria justo no caso, né? Não é ética, é justiça na verdade, né? Ética é uma outra coisa, Mas a mas justiça não entra na tem a moral. ver. Entra na moral. Justiça entra na moral. O justiça é a moral do bem comum, mas enfim. Sim. A gente vai, calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. E aí, gente? E valor? O que é valor pra vocês? Muita gente fala, né? Eu tenho valores. Eu sou uma pessoa de valor. Tá, mas me fala o que é valor. Qual é o seu valor? Aninha, eu vi a sua mensagem agora. Você falou onde é? É aqui, tá? Na quadrangular. Respondendo essa pergunta é aqui na quadrangular. E aí, gente, o que é valor? Pra gente seguir, uma pesquisinha que a gente fez, só pra gente trabalhar. Moral. Refere-se a um conjunto de normas, valores e crenças compartilhados por um grupo ou sociedade que guiam o comportamento dos indivíduos em relação ao que é considerado certo ou errado, bom ou mal. É uma construção social e cultural variando de acordo com a época cultural e o contexto. O que é moral, gente? Moral, quando eu estou inserido dentro de uma cultura ou dentro de uma família, ou até mesmo dentro de mim mesmo, tá? Até mesmo a minha natureza diz que algo é errado, tá? Ou que algo é certo. É algo que eu tenho construído dentro de mim, tá? E aí a gente tem 3 tópicos: a família, nós mesmos, a nossa natureza. A família constrói moralidade também e a sociedade também nos constrói moralidade do que é certo e do que é errado. Certo? Certo ou não? Isso é moralidade, tá? Isso é moralidade. E a moralidade, nós estamos falando de algo muito pessoal, tá? Nós estamos falando de algo muito pessoal, porque talvez algo que pode ser moral para mim, talvez não é moral para a Kézia. Talvez não seja tão moral para o Breno. Certo? Nós que somos cristãos, talvez soltar um palavrão é moralmente certo? Sim ou não? No nosso dia a dia, como um hábito, tá lá no serviço. Não, acho que já não deu 30 minutos ainda não. Mas posso... Não? Marcou? Então fechou.
Moralmente, nós que somos cristãos, soltar um palavrãozinho ali, é pecado? É errado? Sim ou não? Mas para talvez um contexto onde nós estamos no trabalho, onde nós estamos munido de pessoas que não são cristãs, e aí a gente está no nosso dia a dia, aquela pessoa solta aqueles palavrões, é o dia todo palavrão, é o dia todo, né? Ela acha aquilo errado? Não. Então, moralmente falando, a moral quem constrói somos nós. Tá? Moralmente falando, esse tipo de moral quem constrói somos nós, tá? Ética, segundo ponto do nosso sermão. Então, mania de falar sermão agora, né? O nosso sermão. A ética é o estudo, enfim. A ética é o estudo da filosofia que investiga os princípios que regem a conduta humana, o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal. Ela se manifesta como um sistema de regras, como em códigos de ética profissional ou como uma reflexão crítica sobre os costumes de valores de uma sociedade. A palavra tem origem grega ethos, que significa caráter ou modo de ser. Base filosófica. É uma área da filosofia que desenvolveu desde a antiguidade com pensadores como Platão e Aristóteles que relacionavam a busca pela felicidade e virtuosismo. Tá? Pessoal, o que é a ética? A ética, vocês já viram quando a gente vai numa empresa, quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente tem aquele momento de integração? Vocês já fizeram algum tipo de integração quando vocês começaram a trabalhar? Já fizeram? Integração é quando você conhece a empresa, conhece o objetivo da empresa. Você fez, né, Kézia? Quando você entrou lá no... É que tem gente que fala missão, visão e valores. Tá? A ética, ela entra mais na parte da visão. Tá? Missão, moral, visão, ética. Tá? A ética, dentro de um estudo filosófico, ela vai nos dizer por que dentro daquela sociedade em específico é pecado ou é errado tal atitude, ou é pecado ou não é pecado tal atitude. Isso depende do ambiente, tá? A ética depende do ambiente. Vou te dar um exemplo. Se nós estamos na nossa casa, né? Tranquilo, de boa, e você quer andar ali sem camisa, um exemplo, né? Nós que somos homens. Eticamente falando, é errado? Não? Sim ou não? Vai dentro de casa, você está ali na sua casa. Só que aí você vai pegar um ônibus. Tu entra naquele ambiente sem camisa. Moralmente você não pode. Moralmente, na verdade é mais ético do que moral. Moral pode, mas eticamente não. É regra, então? Ética é regra. E a moral? Tá? A moral não entra muito na questão da regra, tá? Moralmente é uma coisa mais pessoal. Talvez o que seja errado para mim não seja errado para você, é o que é tá? Internamente. O que é internamente. É o que a sociedade exige. Não, é o que você exige que é moral, tá? Tá mais ligado às pessoas do que à sociedade, moralmente, tá? É mais do que eu acredito que é errado, que é certo. E eu construo a minha moralidade com base naquilo que eu sou e com base naquilo que eu fui construído para ser. Isso é moral. Tá? De leis, no caso. Um exemplo, dentro do serviço eu tenho uma lei de andar trajado conforme o uniforme a empresa pede. Sim. Cabelo preso, cabelo solto, maquiagem, unha grande, unha pequena, isso é ética. Agora também dentro da sua casa também existem regras e éticas. Literalmente, falando devido à lei, falou isso porque o Anjo já falou isso pra mim. Em casa a gente não pode andar, tipo, pelado, sem camisa, essas coisas assim. A gente não pode. Sim. Porque se caso algum vizinho verificar, ver e te denunciar, ele está certo. Sim. Ah, mas eu tô dentro da minha casa, mas você não pode. Eticamente falando. Agora, realmente, sim, dentro da sua casa, quem cria as regras, obviamente, é você. Mas, eticamente falando, devido à lei, não pode. Não pode. Não pode na frente da casa. Não pode. Não pode ser, eu não sabia, tô sabendo agora, hein? Já ia ser preso já, se eu fizesse Mesmo isso. dentro da sua casa, você não pode criar suas regras. Né? Eticamente falando. Sim, sim. Olha a força que o Estado tem, a gente vai falar isso daqui a pouco. Tudo bem, Taylor? Paz, tudo bom? Fica à vontade, a gente tá falando sobre moral e ética, tá?
Estou na parte da ética, beleza? Diferença da moral. Enquanto a moral se refere a costumes e hábitos de um grupo, a ética é a disciplina que estuda e analisa a questão moral, tá? Então são duas coisas um pouquinho diferentes e a Kézia trouxe uma explicação bem básica, mas real. Dentro da ética eu tenho leis que eu preciso seguir para ser melhor para o bem comum, né? Então, o Estado faz a ética, tá? O Estado faz a ética, mas a moral quem faz somos nós, tá? É mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. O que são valores? Valores são princípios, crenças e normas que orientam o comportamento e as escolhas de indivíduos e sociedades, funcionando como um guia moral, ético do que é considerado certo ou errado. Eles podem ser pessoais, sociais, variando de acordo com a cultura e o contexto, e inclui contextos como honestidade, respeito, justiça, liberdade e solidariedade, tá? Isso são valores, tá? Um princípio básico para a gente conseguir entender: eu tenho uma lei dentro da ética dizendo que eu preciso ser honesto? Sim ou não? Tem ou não? Por quê? Porque isso são valores, tá? E valores não existe nenhum tipo de contexto étnico ou de regras que faz com que eu tenha valores dentro de mim. E valores, como eu falei da moral, o valor também ele é mutável. Porque talvez o que seja valor para mim não seja valor para o outro. Talvez um hábito meu, que eu não me sinta uma pessoa que esteja quebrando valores, talvez para as outras pessoas seja diferente. Isso são valores, e valores a gente trabalha mais com essa questão da pessoalidade, tá? Para a gente poder dividir algumas coisas, existem três tipos de valores sociais, 3 tipos de valores pessoais e valores sociais. Esse início, gente, é mais para a gente conseguir se encaixar aqui, tá? Para a gente conseguir entrar num contexto. Valores pessoais são um conjunto de crenças e opiniões individual que dão sentido à vida de uma pessoa, tá? Valores dão sentido para a nossa vida, tá? O que eu quero dizer com relação a sentido? Quando a gente fala de missão, de objetivo, de cada pessoa tem a sua finalidade. Vou dar um exemplo. Como a gente falou da natureza na semana passada. O gato, ele nasceu para latir? Não. O cachorro nasceu para miar? Não. Então, talvez, por conta da finalidade do cachorro, ele tenha valores dentro dele, que nem ele percebe, mas tenha, tá? Que talvez o gato não tenha. Tá? Então, os valores de uma pessoa, ela vai ser definido conforme o sentido que ela tem na vida. Ou daquilo que ela acredita que ela quer para ela, ou do objetivo que ela tenha para ela. Talvez hoje, nós como cristãos, precisamos ter, ou temos, né? Eu creio que nós já temos dentro de nós, muito valor da família. Sim ou não? Nós temos, né? Se eu ouvir que hoje em dia, a gente está só fugindo um pouquinho para abrir um parêntese, a gente está num contexto que muitas mulheres já não querem mais ser mães, muitos homens já não querem mais ser pais, né? Por conta do reflexo que a sociedade está hoje, né? A gente estava conversando isso, né? Com relação à família, né? E isso é bíblico. Isso é um objetivo, isso é um propósito de Deus, isso é um propósito do Evangelho, tá? Então, se nós somos cristãos, nós temos o valor pessoal da família. E aí eu te pergunto, alguém que não quer ter família, isso é falta de valor ou não? Alguém que talvez pensa num objetivo mais profissional e pensa em ser um médico famoso, certo? Talvez não pense em ter família. Isso fere? Isso acaba não ferindo, né? Por quê? Porque são valores pessoais. Tá? São valores pessoais. Funcionam como um direcionador interno que ajuda a tomar decisões alinhadas com o que se acredita. Eu não tomo decisão naquilo que eu não acredito. Tá?
quando nós nos relacionamos com alguém, principalmente namoro, principalmente casamento, até amizade, nós colocamos valores para aquela pessoa estar perto da gente. Se uma pessoa infringe aquele valor, aquilo já não faz mais sentido para a gente. Certo? Talvez aquilo já não faça mais sentido. Tem até um livro da Aninha, né? Que ela lançou essa semana, né? Como que chama? Fragmentos de um Amor que Não Durou, né? Eu não li ainda, mas só pelo nome já dá para entender que não durou. Por quê? Porque quebrou valores. Quebrou aquilo que eu tinha de expectativa para mim. Certo? Podem ser mutáveis, presta atenção, isso aqui é importante da gente entender. Podem ser mutáveis, subjetivos, com a importância que alguém dá à família. Amor, paz ou felicidade. Essa parte mutável, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mentir. Mentir. É algo errado ou é algo certo? Algo errado? Mentir é algo errado? Isso é um valor que todo mundo tem, né? Vamos imaginar um contexto. Estamos aqui dentro da igreja, de repente, estoura uma grande guerra, onde tem um grupo de soldados querendo matar crianças cristãs. E a gente está aqui. E de repente, vou usar a Késia que ela tem filho. Tá? E ela esconde o filho dela. E aí o soldado vai lá e pergunta, cadê o seu filho? O que você faria, Késia? Matava o soldado? Ó, você acabou de falar hoje em dia. Você fala de mentir, não de matar. Sim. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é nada. Então, nesse sentido, matar pode, então, né? Desliga e liga de novo, que aí vai. Desligar é Vai lá, cara, me ajuda lá, por favor. Eu parei na parte do mutáveis, né? Então, valores são reais dentro da gente. Só que dependendo do contexto que a gente está vivendo, eles são mutáveis. Tá? Eles são muito mutáveis, ó. Eles podem ser mutáveis, tá? Valores sociais, tá? São princípios e normas que guiam a vida em comunidade, promovendo a coesão social. Vão de leis, regras e até costumes e tradições culturais. Você sabia que nós temos tradições dentro da gente que a gente acredita que são valores? Qual é a tradição que nós carregamos dentro da nossa família? Vai ter que tirar o cartão e colocar de novo. Vai ter que fazer isso. Ai, gente, eu acho que não é pra nós gravar não, viu? Ai, viu? Pelo menos tem um áudio. Se precisar, tem no Spotify lá. Onde eu estava mesmo? Valores mutáveis, estava falando sobre tradições, né? Tradições culturais. Todo ser humano tem uma tradição cultural. O fato é um exemplo da gente. Eu tenho uma tradição que eu não consigo almoçar sem tomar um suco. Quem aqui é assim? Você também é assim. Sem tomar um suco, um refri, alguma coisa. Tem que ser suco, não pode ser água. Eu não consigo. Isso é uma tradição cultural. Tá? Isso vem dos valores que a nossa família coloca na gente. Certo? E erradíssimo, né? Não pode, tem que tomar água. Ou só comer, né? Não, tem que Ou só comer. minutos após você pode tomar um líquido. Eu não sabia disso aí, não. Ainda estou ensinando vocês errado, né, gente? Mas eu sei e não faço. Segundo ponto. Exemplos. Inclui respeito, liberdade, justiça, solidariedade e o valor do trabalho. São construídos social e historicamente, podendo mudar com o tempo e de lugar para outro. Cara, se a gente for numa China da vida, ou num Estados Unidos, sei lá, talvez o hábitos dele vai ser diferente. E pelo fato de nós estarmos lá, a gente pode mudar os nossos hábitos. A gente pode mudar essa questão da tradição cultural. Mas os valores que nós temos, eles não mudam. Se nós falamos que nós somos honestos, nós seremos honestos no Brasil, nós seremos honestos na China, qualquer outro lugar.
talvez pode se mudar se acontecer uma situação que eu falei, né? Dessa situação da criança, né? Do soldado lá, enfim, tá? E pra gente alcançar, isso aqui é importante, tá? Finalizei essa parte. Pra gente entender que existe um bem comum para que todo mundo se dê bem. Vocês lembram a citação que eu fiz na semana passada sobre os filósofos Thomas Hobbes falando sobre o contrato social? Lembram, né? Que eu falei semana passada? Eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso. Porque para a gente conseguir unir valores e unir objetivos, nós precisamos fazer um contrato. Tá? E cada pessoa, cada relacionamento que nós temos um contrato a cumprir. E qual é esse contrato? Para ser o meu amigo, para ser minha amiga, para ser minha esposa, para ser minha namorada, para ser meu namorado, precisa cumprir esses requisitos. Tá certo? Precisa cumprir esses requisitos. Contrato social. O contrato social de moralidade refere-se à ideia de que as regras morais e políticas são um resumo de um acordo, contrato, entre indivíduos em sociedade, que concordam em seguir certas normas em troca de segurança e estabilidade. Essa teoria é explorada por filósofos como Hobbes, que eu falei semana passada, Rousseau e John Locke, sugere que a moralidade é uma convenção racional que surge do interesse próprio. Repita comigo, o interesse próprio. Mais uma vez, interesse próprio de viver uma sociedade ordenada em vez de um mandamento divino. O contrato pode ser explícito com leis ou implícitos como costumes sociais. Com relação ao contrato por leis, eu não quero trabalhar muito isso hoje, mas eu quero trabalhar os costumes sociais, tá? O que Hobbes ele estava querendo dizer aqui, os outros filósofos com relação ao contrato, é que para cada relacionamento, para cada objetivo que eu tenho, eu faço um contrato social para seguir com aquele relacionamento. E quando eu falo contrato, não é somente de casamento e tudo mais, a gente tem contratos também com empresas, a gente tem contratos também de trabalho, do tipo, eu trabalho 8 horas por dia para você, desde que você me dê um salário. Isso é um contrato, talvez não precisa estar lá por escrito e tudo mais, mas é um contrato, certo? E o que eu quero frisar com relação a essa questão do contrato? Eu não faço um contrato com o meu próximo se eu não tiver um interesse pessoal com aquele contrato. Eu não faço um contrato de amizade sem que aquela amizade me cause um interesse. Ou me cause como que eu posso dizer? Me cause uma vontade própria, né? Ou algo que eu quero extrair daquilo. Eu estava vendo um vídeo não sei se vocês viram o lançamento de uma música nova do JP, que é um cara que fez o Sintonia, eu gosto muito dele, fiquei muito feliz que ele se converteu. E ele como artista, ele é maravilhoso. E eu tava até conversando com a Karen, tipo, nossa, como seria bom ser amigo dele. Do tipo assim, sentar, trocar ideia, entender o que ele passou, entender qual foi o gatilho que ele teve para poder se converter e também fazer a arte cristã como ele tem feito. Então, dentro de cada amizade, dentro de cada relacionamento que nós temos, existe um contrato a ser cumprido. E se eu firo aquele contrato, e se eu firo aquele acordo que eu estou fazendo, eu vou estar ferindo não só o outro, como também a minha moralidade e os valores que eu carrego. Vou te dar um exemplo, tá? Esse exemplo não é meu, ele é de um professor, o professor Clóvis, um professor de filosofia que eu tenho acompanhado muito. E ele fala assim, 2 situações. A primeira situação, ou melhor dizendo, vou usar um outro exemplo agora. Ele estava dando aula e teve uma aluna que levantou e falou assim para ele, eu entendi tudo que você falou, professor. E eu tenho um exemplo para dar. E ela deu o exemplo. Lógico que ele vai fazer piadas um pouquinho mais intensas, né? Mas no contexto eu achei maravilhoso. Porque a menina falou assim, professor, eu tenho um namorado, né? E foi muito difícil para eu conseguir esse namorado. Eu gosto muito dele,
né? Tem valores que eu gosto dentro dele, né? Fiz o contrato social com ele e estou sendo fiel a esse contrato, tanto eu quanto ele. Mas eu estava na faculdade, né? E dentro da faculdade tem aquelas questões, né? De liberalismo, né? Que é um com o outro, outro com um, e vai aquela coisa, né? E ela foi desse contexto. Foi numa festa, né? De faculdade que tinha tudo isso. E dentro dessa festa se apresentou um cara boa pinta, se apresentou um cara, né? Bonitão para ela. E aí dentro de quando esse cara se apresentou para ela, ela falou assim: foi muito difícil para mim falar não. Porque eu fiz um contrato social. Só que para eu ser fiel a esse contrato também é dolorido. Por quê? Porque a minha natureza gostaria de ficar com esse cara. Só que eu tenho um contrato social para poder zelar. E tem uma frase que o Gabriel postou essa semana que eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o meu sermão de segunda-feira. Ele falou assim: a dor da renúncia nunca vai ser maior do que a dor da consequência. E aí eu conversando com ele, eu falei, nossa, Gabriel, isso tem tudo a ver com o sermão e tem tudo a ver com o momento que eu estava assistindo a aula nesse momento. Aí eu terminei de ouvir a aula que eu ouvi no carro, aí eu abri o WhatsApp e estava lá esse texto que ele colocou, essa frase que ele colocou. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque dentro da teontologia que a gente falou na semana passada, a nossa moralidade também é uma forma de dizer que Deus ele é real. Também é um argumento de falar Deus ele é real, porque eu sou um ser moral, eu não sou um animal. Eu não sou um cachorro, um gato que vê uma fêmea ali no cio e faz aquele montoão de gato, de cachorro em cima dela. Eu sou um ser moral. Eu sou um ser que eu preciso de uma mulher só, né? Eu sou um ser que sou honesto e quando eu omito, eu sinto no meu coração que eu não deveria fazer aquilo. Isso também é uma ação do Espírito Santo dentro da gente, não é só uma moralidade. Isso é uma ação do Espírito Santo dentro da gente. Quando a gente pensa em fazer algo errado e aí vem aquela voz ou aquela pancada no coração dizendo você fez algo errado, isso é o próprio Espírito Santo dentro da gente. Porque o Espírito Santo também coloca a moralidade dentro da gente. E de onde veio essa moralidade? Ela veio de Deus. Só que o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui? Antes disso, só tem um tópico que eu queria dizer aqui, que é o estado de natureza e o estado civil. Sem o contrato, a vida seria um estado de natureza, um estado de caos, medo e violência, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Essa é a visão de Hobbes. O contrato social é o que permite a existência de uma sociedade civilizada. Sem o contrato, eu ajo como um animal. Sem o contrato, eu ajo como alguém que só pensa nos meus próprios interesses. Sem o contrato social, eu não estou nem aí se eu estou mentindo, se eu estou roubando, eu só quero a minha riqueza. Só que, dentro dessa questão da moralidade, existe uma coisa que somente Deus consegue entrar e somente Deus consegue ver, que são as intenções dos nossos pensamentos e dos nossos hábitos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos fazer contratos e sair com a nossa consciência muito bem e muito feliz. Certo? Nós podemos fazer contratos com nós mesmos ou qualquer tipo de pessoa e sair muito feliz, desde que isso não fira a nossa moralidade. Só que a Ana, que faz psicologia, ela vai entender que quando nós estamos trabalhando o nosso id, o nosso ego e o nosso superego, calma que vocês vão saber logo logo, mas só para dar um contexto, quando nós pensamos em fazer algo errado, a nossa própria mente tenta nos convencer que aquilo não é tão errado. Estou errado ainda? Não. Nossa mente tenta nos convencer do tipo assim, você vai roubar.
Só que aí você sabe que aquilo é errado. E na sua própria mente tenta fazer um contrato com você mesmo. Do tipo assim, eu não vou estar ferindo tanto o meu contrato, por quê? Porque eu não tenho nada para comer dentro de casa. Eu não vou estar ferindo tanto o meu contrato, porque talvez eu vou estar fazendo algo tipo de vingança. Do tipo, ele fez isso comigo, eu também vou fazer isso com ele. Essa questão da moralidade, ela é muito subjetiva. E do contrato social, ela é muito subjetiva. Porque o próprio contrato consegue fazer com que nós não saímos culpados ou fazer com que nós saímos ilesos dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Só que o que o texto está querendo dizer? Que Deus ele conhece o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E até as intenções do nosso coração ele consegue discernir. Até o fato de quando a gente tem a nossa tentação dentro do nosso coração e a gente começa a fazer contratos para tentar amenizar aquela atitude, Deus ele já está vendo isso. É por isso que não estava no meu tópico, mas deixa aberto em Hebreus aí, tá? Mas é por isso que no meu tópico, ou melhor dizendo, isso aqui não tá, é por isso que Cristo, quando ele vai dar o sermão da montanha, ele fala assim, olha, a lei diz isso, eu, porém, vos... Porque Jesus, ele conhecia a intenção do coração daquelas pessoas. Do tipo assim, se você olhar, ou melhor dizendo, você não adulterou. Mas se de fato você está numa rua e passa uma mulher e você olhar e você desejou, você já porque Deus ele conhece até as intenções do nosso coração. E aí muita gente acha que quando a gente passa do Velho Testamento para o Novo Testamento e passa a viver uma nova aliança, a galera acha que está tudo certo, né? Porque a consequência não vem no momento, né? Antigamente vinha no momento, você pecava, já vinha a consequência de morte ali na hora. Só que quando nós estamos na nova aliança, tem coisas que nós não vamos sofrer aqui nessa terra. Tem intenções do nosso coração, até mesmo as intenções do nosso coração, muitas das vezes a gente não vai sofrer aqui nessa terra. E quando eu falo isso, spoiler do meu próximo sermão, eu gosto de fazer isso. Quando nós fazemos isso, vocês acham que o mundo, ele é justo? É justo ou não? Por que alguém que rouba o outro hoje está rico? Talvez ele não assaltou alguém, mas ele foi lá e fez uma breve lavagem de dinheiro rápida ali. E de repente ele se enriqueceu por causa disso, ele está muito bem, muito melhor do que aqueles que fazem aquilo que é certo. E aí muita gente acha e diz que a justiça ela vai ser aqui nessa terra. Algumas coisas são, mas outras coisas não. Mais pra frente eu quero fazer uma nova série chamada Mundo Injusto. Tô dando spoiler já, né? Chamada Mundo Injusto. Por quê? Porque realmente o mundo não é justo. Porque as pessoas estão se munindo de contrato somente para tirar as culpas daquilo que ela sente. E se munir de contrato é eu saber que eu tenho uma intenção própria para querer tirar do outro aquilo que é a minha intenção. Só que o que eu quero dizer com isso? Que Deus conhece as intenções e as finalidades do nosso coração. E até isso, naquele último dia, naquele grande dia, Ele vai olhar. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que os contratos sociais não privam de que Deus conheça as nossas intenções. Vou contar uma situação minha e da Karen. Nesse final de semana, a gente ia ter um momento bem legal de final de semana, né? Nosso. E aí eu fui tomar banho, logo a Karen pegou meu celular e ficou olhando, né? Olhou meu celular, tal, normal, tranquilo. Tá? Tem homens e meninas que namoram, que tem casamento, tem que ter senha. Não tem esse negócio de não tem senha porque não existe, tá? Olha o celular, vai lá,
Vai ver. O nosso contrato social, Tá? o seu celular Tem isso. é meu. Tem isso aí, tá? Já é um contrato social que a gente tem. E aí eu tinha saído do Instagram, desinstalado o Instagram, só que depois eu instalei de novo. Eu tô bem, é low profile que fala, né? Low profile, né? Que é o palavra de jovens para falar que eu não posto nada hoje em dia. E eu não posto nada, não vejo nada, enfim, às vezes eu tô rolando feed lá, tô rolando reels, mas eu não tô postando nada. Quando você coloca o seu login lá, a sua senha, não vem só o seu Instagram, vem os Instagrams que estão logados, né? Vem os outros Instagrams. E aí, dentro disso veio o Instagram da minha antiga igreja, certo? Só que o Instagram da minha antiga igreja era compartilhado com a minha ex-namorada. E aí ela foi ver o celular, abriu o Instagram, o que ela viu? Direto? A foto. Logo, ficou munida de insegurança. De raiva, né? De raiva, de insegurança. Deu pra ver na fala dela, né? A raiva. Munida de raiva, de insegurança e tudo mais. E ela foi me perguntar, por que seu Instagram tá aqui? E aí eu falei assim, porque eu tinha o Instagram aí e eu não tirei. Por que você não tirou o Instagram? Né? Porque assim, pra mim, com relação à intenção, foi o que eu falei pra ela. Desinstalei o Instagram, né? Tranquilo. Mas eu falei pra ela, qual seria a minha intenção de eu ter um Instagram diferente de que ela não tenha senha e ir lá e pesquisar outras mulheres? Aí, gente, eu perguntei pra ele, qual a intenção de manter esse Instagram? Foi exatamente isso que ela perguntou. Eu falei, vou usar essa palavra. Depois que ela ficou mais tranquila, ficou mais de boa, aí eu falei, vou usar essa situação lá no sermão, lá, de segunda-feira. Então, e aí eu falei pra ela, eu tô tão bem, tão munido o nosso contrato está sendo tão bom, né? Que qual seria a minha intenção? Por que eu perderia o meu tempo de pegar e olhar e tudo mais, né? Então, olhando as intenções, agora me colocando sob julgamento, dentro disso, ela pode até acreditar que eu fui lá, que eu olhei, que eu vi e tudo mais, mas o melhor de tudo são as intenções do meu coração. Porque quando a gente para pensar e analisar as intenções do nosso coração, até mesmo quando a gente tem a intenção de fazer algo, a gente já está errado. E de fato, a gente pode dar um contorno, falar uma mentirinha, falar alguma coisa que faça com que a gente saia bem. Mas dentro do contexto cristão, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Existem dois tipos de contrato. E dentro desse contrato, eu queria que vocês abrissem para mim no livro de Coríntios. De Coríntios não, cadê? Abre para mim. Gálatas. Não está aqui. Vamos direto no contexto de Lucas. Lucas 15, 22. Abre para mim no Lucas 15, 22. Nossa, o Malone até parou de tocar para ouvir a fofoca, né? Você viu? O Malone até parou de tocar para ouvir a fofoca. Viu como eu prendo vocês com essas histórias? Estou aprendendo a estudar teologia. Isso chama interrogação omelete. Tá? Lucas 15, 22. Lê para mim, Breno, por favor. Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Pode ler o restante até o 27. Tragam um novilho gordo e mantenham-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este é meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que está acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou
e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Até 27? Até 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Até o 29. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo, para ti sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, eis teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estará comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, não tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos? Porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Por isso que quando a gente fala de contexto de família, tá? Quando a gente fala de contexto de família, até mesmo os pais fazem contratos com seus filhos. Até mesmo a esposa faz contrato com o seu esposo. Até mesmo familiares fazem contratos entre si. E em cada contrato eu sempre vou pensar no melhor para mim. Só que com Deus é totalmente diferente. Com Deus ele é totalmente diferente. O que eu quero dizer aqui? Deus ele não faz contratos. Deus ele faz aliança. E aliança é totalmente diferente de contrato. Quando a gente fala de um contexto de contrato, a gente tem duas figuras aqui. Tanto o filho que saiu, como o filho que ficou. Quando o filho saiu do contexto de contrato, ele entendeu que a casa do pai talvez não estava sendo tão interessante mais para ele. Porque quando ele entendeu que o contrato que ele estava fazendo consigo mesmo não estava sendo tão interessante, ele pegou aquilo que era parte dele, que era direito dele, e realmente era direito dele. Todos nós, como filhos, temos direito à herança. Sim ou não? Se nós tivermos um pai rico aí, nós teremos direito à herança. Só que dentro desse contexto, olha só a mente babilônica do filho. A mente babilônica, ele não queria a aliança com o pai. Ele só queria o contrato com o pai. E dentro desse contrato, se for parar para pensar, eu só obtenho a herança quando eu mato o pai. Sim ou não? Então, como que eu posso dizer? Subitamente, não é essa palavra, mas vamos usar. Subitamente, ele matou o próprio pai para conseguir a herança. Mas para ele estava tudo certo. Porque até então, ele tinha acesso à herança. Mas ele não podia usar. E aí, ele desfez o contrato com o pai dele para poder sair daquele sistema. Que talvez não era um sistema bom para ele, de moralidade, de estar preso a algo que talvez nem ele mesmo acredita. Porque hoje em dia nós vivemos um contexto de religiosidade que isso é comprovado. Dos 12 até mais ou menos 15, 16, cada pessoa que nasceu na igreja, ela não vai permanecer. Ou se permanecer, ela vai permanecer com esse sistema de contrato, se ela não tiver um encontro verdadeiro com Deus. Porque qual que é o sistema de contrato que nós estamos vivendo aqui? Não faz parte do meu contexto final, mas é só para vocês entenderem como é se relacionar com o pai com o contexto de contrato. É aquela coisa do eu faço para ter de volta. A tua palavra, pai, fala que eu tenho que dizimar, que o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai me abençoar e vai me tornar rico. Eu me relaciono com o pai para ter de volta. Isso é contrato. Isso não é uma aliança. E o filho, quando ele saiu da casa, ele entendeu: pai, eu vou te matar para eu conseguir a sua herança.
Esse é o relacionamento. Toca o violãozinho aí, mano. Tá bom. Você está prestando atenção, né? Estou entendendo que você está prestando atenção. Esse é o contexto de contrato. Só que quando nós vamos para a aliança e o pai e o filho ele sai de casa e ele entende que ele sai da tutela do pai e ele começa a viver a vida real como é a vida lá fora de fato, ele começa a entender o quanto ele errou, o quanto ele vacilou, o quanto ele estava bem e o quanto ele tomou uma decisão errada. Só que ele ainda estava com uma mentalidade de contrato. Eu vou voltar para a casa do meu pai e talvez ele me dê um trabalho como escravo para eu poder comer. Porque eu errei, porque eu vacilei, porque eu fiz o que não devia e talvez ele tenha piedade de mim. E aí quando ele chega, o pai está na porta esperando ele. E tem duas coisas que o pai faz. Ele entrega uma aliança, um anel como símbolo de aliança, e entrega uma sandália para ele. Quando a gente fala de aliança, a gente fala de coisas que não são quebradas. Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Por muitas das vezes, Deus falou assim, eu vou matar Israel se continuar no erro. Se a gente ler o contexto lá de Israel. E por muitas das vezes Deus avisou. Só que quando Israel se arrependia, Deus estava de braços abertos para acolher novamente. E quando a gente fala de um contexto de aliança, existe algo muito maior do que um contrato para a nossa vida. O que é viver com aliança? O que é viver um contexto de contrato? É eu não pensar no meu próximo. É eu não colocar o meu próximo em primeiro lugar. E a Bíblia vai dizer que eu preciso colocar o meu próximo até maior do que o meu, até maior do que mim mesmo. Que é uma coisa que não está sendo pregada hoje em dia. Hoje em dia a gente está num contexto de falar, você precisa se amar, não que você não precisa, tá? Mas o que está querendo dizer? Você precisa se amar, que se for necessário, quebre os vínculos, quebre contrato se quebra, aliança não se quebra. É por isso que hoje tem muitos casamentos sendo quebrados, porque não estava na aliança, estava no contrato. É por isso que tem muita paternidade sendo quebrada hoje, porque estava na aliança, não estava no contrato, não estava na aliança. É por isso que hoje eu estava tendo uma aula de teologia e o pastor estava falando alguns contextos sobre liderança cristã e ele falou assim, tem um contexto lá em Timóteo que fala assim, para o líder cristão ser um homem, ser um líder aprovado, ele precisa ser uma mulher, um homem de uma mulher só. E aí o pastor falou assim, e aí ele falou, normal. E aí o pastor falou assim, vocês acham que é fácil isso? Se não fosse tão fácil, por que pastor está casando 2, 3, 4 vezes? Por que a gente vê muitos contextos de adultério, muitos contextos de prostituição, muitos contextos de moralidade sexual e muita gente não está vendo? Por quê? Porque isso é contrato. A questão é, para nós vivermos e nascermos de novo, como a gente trabalhou na semana passada, o que é nascer de novo? Um dos primeiros tópicos que nós precisamos entender é que a partir de agora nós não vivemos mais um sistema de contrato. Nós vivemos um sistema de aliança. E como eu acabei de falar para vocês, a aliança não se quebra. A aliança ela é inquebrável. Deus fez a aliança com o povo dizendo, se vocês obedecerem a minha voz, ou se vocês crerem em Cristo, melhor dizendo, se vocês crerem em Cristo, a minha aliança com vocês é o reino dos céus, é a vida eterna. E Deus ele nunca voltou atrás nisso. Eu posso voltar atrás. Nós podemos voltar atrás. E sabe como funciona uma casa munida de contrato? Sabe como que funciona? Você só é uma serventia. Nós somos somente uma serventia dentro de uma casa de contrato. Até mesmo no contexto da igreja, né, no geral.
Eu sirvo quando eu faço, mas quando eu não faço, eu não sirvo mais para nada. Isso é um sistema de contrato. O que o filho fez para o pai fazer o que ele tinha para fazer? Mas o pai estava esperando e deu o melhor para ele. Deu aliança, fez um banquete, estava esperando que ele voltasse. Isso é um contexto de aliança. E aí eu pergunto para vocês, qual é as alianças que vocês têm feito? Qual as alianças que vocês têm feito? Com Deus, com a família, com vocês mesmos. E aí, quando nós vivemos um sistema de alianças, a nossa vida ela muda, de uma certa forma. Porque quando eu sou... quando alguém talvez me dá uma quebra de contrato ou algo que estava fora do contrato, eu não ajo como o irmão dele. Mas pai, eu estou sendo tão bom, eu mereço isso. Não, você não merece isso. Porque você ainda está num sistema de contrato. Só que quando você entendeu um sistema de aliança, talvez a pessoa vai pecar, vai errar, mas você ainda vai estar de braços abertos ali. Tem um contexto, só para a gente fechar, não estava no meu script, mas tem uma série do The Chosen, ele vai explicar um pouquinho mais do porquê Jesus fala assim, ande mais uma milha. Vocês já assistiram esse episódio do The Chosen ou não? Tem um episódio no The Chosen que tem esse texto, né, que Jesus fala, se você toma um tapa na cara, você vira a sua face. E aí depois ele vai falar, se o seu irmão manda você andar uma milha, você anda duas. Por que Jesus estava falando isso? Não é fato, não é real, não está na Bíblia isso, mas eu acredito que a galera que faz o vídeo, né, faz a série, ele estuda muito e faz muito sentido. Quando um judeu estava viajando, os soldados romanos que também estavam viajando, indo de uma cidade para outra, era por lei, cada judeu tinha que pegar as armaduras dos romanos e levar durante uma milha, ou seja, de uma cidade para outra. Então, se eu estou caminhando, sou um judeu, e tem um romano ali, e ele está andando, e ele está segurando aquelas armaduras pesadas, por lei, os judeus têm que pegar aquela armadura e levar para os romanos. Só que só serve para uma milha. Tipo assim, vocês têm que pegar, vocês são obrigados a pegar e levar para um outro lugar. E aí, eu achei muito... Essa é a visão de contrato. Essa é a visão de contrato. Por contrato, por lei, vocês são obrigados a fazer aquilo. Aí vocês pegam, vão lá e levam. Certo? Só que quando chegou numa milha, Pedro já estava tirando já. Jesus falou para ele, põe de novo, pega e vamos andar mais uma milha. Mas não está no contrato, não vale. Eles estão oprimindo a gente, estão cobrando impostos abusivos. Você ainda quer que eu ande mais? E aí Jesus fala, eu vou pegar, a gente vai pegar e a gente vai andar mais uma milha. Porque o amor, ele constrange. O amor, ele constrange. Se você pega um sistema de prender, talvez alguém, ela vai se sentir sufocada. Ele vai se sentir sufocado. Vamos pegar a paternidade, que é o foco, nosso foco. Não pode, não quero, não é bom, não vai, não quero. Você vai prender, você vai sufocar a pessoa. A hora que essa pessoa se soltar, qual vai ser a primeira coisa que ela vai fazer? Vai fazer tudo. Porque o adolescente, o jovem tem essa coisa. Agora eu sou dono do meu nariz. Vai lá, filho. Vai lá pagar conta, vai lá ter responsabilidade, vai lá. Vai lá. Só que o sistema da aliança, ele é diferente. Ele é muito diferente. Tipo assim, você vai, mas a hora que você voltar, vai ter comida na mesa, vai ter algo preparado, você vai ser abraçado. Quem não se sente constrangido com isso?
algo para mim fechar. 9:14 para mim fechar, uma história que eu acho que já contei isso aqui, mas só para vocês entenderem. Uma época quando eu estava, não vou dizer desviado, mas estava bem afastado, eu namorei uma menina, né, durante 4 anos, durante um tempo, e... cara, já melhora, já curto, né, mas enfim, é verdade. Você falou que você é namorador. Né? Agora eu tenho aliança bem certa. E eu não sabia muito o contexto do porquê. Eu aprendia muito na igreja. Por que sexo era pecado? Eu não sabia, tipo assim, é pecado e pronto. Só que quando eu tive as minhas experiências, eu falei, por quê, né? Uma necessidade fisiológica, uma coisa, né? Beleza, caí no erro, caí no pecado, certo? Tive lá uma experiência onde eu estava sabendo que eu estava errado e eu sou do tipo de pessoa, se aquilo está errado e eu sei que eu estou no erro, eu não finjo ser aquilo que eu não sou. Isso é um valor meu, tá? É um princípio meu, é um valor meu. E eu não estava conseguindo nem ir para a igreja, certo? Só que chegou um momento que eu falei, vamos pro culto, vamos pro culto. É uma outra igreja, uma igreja que eu gostava, por sinal, o pastor me ajudou muito nessa época. E sabe aquele momento que você sabe que você está no erro? E você sabe que talvez alguém vai chegar e apontar o dedo na sua cara e falar, eu sei que você fez horror. Eis que te digo, você estava no erro hoje, às 2h da tarde, vocês sabem? E eu estava lá, sentadinho, com medo, sentado, mas vamos aí, tô aqui. De repente, a mulher me conhecia, né, da igreja, ela falou, Mateus, levanta e vem aqui na frente. Eu falei, meu Deus, deu ruim. Vai contar tudo que eu fiz de errado. Aí ela falou assim, estende a sua mão para mim. Aí eu estendi a mão. Ela falou, Deus está mandando te falar que Ele quer o seu louvor. Deus está mandando te falar que Ele quer o seu louvor. E ali eu parei para pensar, não foi nem sobre a questão do louvor, mas sobre eu parar para falar, Deus, mas eu estou tão no erro, tão no pecado, e eu não quero largar esse pecado. Eu estou tão no erro, e o Senhor está falando que o Senhor quer meu louvor, que Deus é esse? Deus é esse que eu nunca conheci, que para mim se eu fizesse isso eu estaria no erro, estaria afastado do louvor, estaria, né? Que Deus é esse? E aí ali, Deus se apresentou como um Deus de aliança para mim. E talvez hoje nós estamos vivendo um contexto de contrato.